Boa noite, paz do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia, segundo aos Reis, no capítulo 2. Conforme você for achando, você dá glória, aleluia. Mistura com uma rajada de língua estranha, edifica o teu espírito. Arranca a palavra de mim, porque eu preciso da sua ajuda hoje. Amém? Toda vez que o pastor ele me convoca para estar ministrando a palavra, eu já começo a ficar nervoso, porque eu não sei o que falar aqui. E nós vimos de uma ativação, pastor, foi congresso? Um congresso, né? Chamado Profundo. E nós escutamos algumas coisas ali que mexeu com as minhas bases. E algumas coisas que o Senhor já vem falando comigo, já vem falando com os pais desta casa. E é como eu sempre digo, é o Senhor que nos capacita. E eu escutei algo ontem e eu quero dar a partida nesse nosso entendimento com isso que eu escutei ontem. O profeta do Senhor, ele falou assim, e isso caiu no meu espírito como uma bomba, sabe? E abalou algumas estruturas dentro da minha alma. Ele falou assim, e depois disso eu começo a ministrar, André. A unção, ela não é para os céus, a unção é para a terra. Aquilo me pegou, pastor, ontem. E se eu repetir algo que você já escutou aqui, o pastor Alexandre, ele ministrou nessa base, nesse fundamento de Elias e Eliseu, e eu quero percorrer nessa estrada, nesse trilho, nesse fundamento que o pastor lançou aqui. E se o Senhor me levar para uma outra fonte, a gente bebe dela, tá bom? Quando o Senhor, ele me chamou há uns 30 anos atrás. Pastor, por que 30 anos? Porque eu com 8 anos já tocava, já ministrava no altar ou na plataforma. Eu comecei tocando um contrabaixo, aquele instrumento ali, ó. Eu vim da igreja batista e eu falei, pai, me dá um contrabaixo. E meu pai me desafiou. Ele falou assim, ó, quando você aprender a tocar esse instrumento, eu te dou. Na primeira semana eu ganhei um contrabaixo. Passou uns 2, 3 meses, eu falei, pai, me dá uma bateria. E ele falou assim, meu filho, quando você aprender a tocar bateria, eu te dou uma bateria. Depois de um mês eu ganhei uma bateria. Eu tinha um estúdio em casa, bateria, guitarra, contrabaixo, cubo, teclado, porque ele me desafiava. Aquilo que eu pedia, ele me concedia, mas eu não ganhava de graça, e também não era por merecimento, era por aquilo que o Senhor já estava construindo na minha vida. E eu estava sentado ali atrás, eu falava, Senhor amado, será que tem que ser eu mesmo? E eu pedia não uma confirmação para o Senhor, mas que o Senhor testificasse algumas coisas no meu espírito. E eu cheguei aqui e eu vi só o pastor Alexandre, porque eu ia pedir para a pastora Marinês ministrar essa noite. Para a pastora, vai aí porque parece que está meio rasa essa fonte aí. Aí ela não está por conta da Rebeca, né? Ele não está muito bem. O Senhor falou, meu filho, é você mesmo. E ele me desafiou essa noite. Então vamos construir algumas coisas aqui. O Senhor me falou algo essa tarde. Deixa aberto aí que nós vamos ler aí. O Senhor me falou assim, ó, Daniel, se você não se abaixar para pegar as coisas pequenas, você nunca vai crescer para pegar as coisas grandes.
deixa eu te falar algo. Nós estamos num tempo em que o papel dos apóstolos e dos profetas é manter os fundamentos, não é criar nada novo. Paulo fala que ele não estava levantando nada novo, ele só estava construindo sobre o fundamento dos apóstolos. Nós estamos num tempo de muitas invenções, de orações fortes. A oração na colina está fraca, eu vou lá no Universal. Como que a pessoa mede o nível de oração forte ou fraca? Eu não entendi isso até hoje. Na oração que está muito forte, muito fraca, qual é o nível disso? O nível de espiritualidade de Jesus era a humanidade dele na terra. Porque diz que Deus se esvaziou da sua glória, se tornou em forma de homem. Ninguém humilhou o Senhor, nem os romanos, nem os judeus, nem Judas. A palavra diz que ele se humilhou a si mesmo e tomou forma de homem. Deixa eu te falar algo, o Senhor está pegando do fim para o começo, pastor. O Senhor, Ele não te abençoa pelo dom que Ele confiou a você. O livro do Apocalipse ou o livro das Revelações vai falar assim, ó: eu não conheço o seu dom, eu não conheço o seu chamado, eu não conheço o carro que você chegou aqui essa noite, a marca do instrumento que você usa. João vai falar assim, ó: eu conheço as suas obras. Obras fala da intenção do coração. E o Senhor me falou isso essa tarde: Daniel, se você não se abaixar para pegar as pequenas coisas, você não vai crescer para alcançar as grandes coisas que eu tenho para você. O segundo livro dos Reis, o capítulo 2 e o verso 1, estão comigo aí? Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho no céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram aonde? Betel quer dizer casa de pão, e do hebraico Betel quer dizer asas de Deus. O profeta aqui, Elias, ele estava destinado a ir a Betel, a voltar, a arrumar algumas coisas ali. E ele já era um velho, avançado em idade, como eu e o pastor Alexandre. Pastor Alexandre um pouquinho avançado mais do que eu, Senhor. E este era um jovem, não fala aqui quantos anos que ele tinha, mas era um pouco mais velho que Timóteo. E ele falou assim: não vou deixar você ir sozinho, eu vou andar com você, aonde você for eu vou. Vamos comigo o verso 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Elias, ele estava indo dar uma cobertura para uma casa de profetas, Andréia, que havia em Betel. Se você continuar a ler o texto, ele é longo, não vou ler todo. Vai falar que havia
umas 50 pessoas, 50 homens ali, que eles estavam colocando fermento no meio do povo, inserindo uma palavra que não era o evangelho sadio de Deus. Pessoas contaminadas por uma impressão maligna que havia tomado a sua alma. 50 homens. Isso aponta para o quê? O que te lembra 5? Os dons da ascensão. E Deus deu para pastores, profetas, etc e tal. Entenda algo: quando o espírito humano do homem, ele toma a mente de algumas pessoas, eles deturpam uma atmosfera profética. E entenda algo: uma atmosfera, um fundamento profético, ele só é construído com os anciões da igreja. Um fundamento apostólico, um fundamento profético, ele só é erguido por pais da igreja, por aqueles que carregaram a arca nos ombros. A palavra diz que o óleo caiu sobre a cabeça do sacerdote, descia sobre a sua barba, escorria pelas suas vestes e alcançava a igreja, que era a hora dos seus vestidos. Neste tempo, o Senhor está restaurando o sacerdócio apostólico e profético na minha e na sua vida, para que possamos guiar a nova geração. Ai, pastor, mas os jovens estão corrompidos. Porque os velhos estão corrompidos. O papel dos anciões da igreja é cuidar dos mais novos, não da vida dos outros. Cuidar da minha, em vez de dar problema. Da sua é que eu não vou cuidar. Pastor, abre para mim, por favor. Beber um pouquinho de água para colorir o texto, né? Amados, estamos vivendo um tempo em que nós queremos cuidar de tudo, menos da nossa vida. Nós vemos o erro, o pecado na vida de todo mundo, menos na nossa. Profetizamos para todo mundo, menos para nós. E aqui o profeta, ele estava voltando para restaurar os alicerces, os fundamentos proféticos. Entenda algo: o que vai acontecer à sua vida ou na sua vida não é pelo que você está vendo, é pela sua visão. O que o profeta fala para o jovem? Vai lá no monte e vê se tem alguma coisa lá. Vê se está vindo chuva. Não, não está vindo. Não, mas volta lá. É o velho. O pai fala que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. É o pai que fala: vai lá, vê se está vindo chuva, filho. O filho é mais rigoroso. Ele pega, ele faz o quê? Ele vai. Até porque quem dá ordem é o pai, não é o filho. Bom, pelo menos na minha casa é assim. Quem dá ordem lá sou eu, não é minha filha. E diz que ele vai e ele vê uma nuvem do tamanho do quê? De um punho, de uma mão. Quando você espalma as suas mãos, você libera recursos. Quando você espalma as suas mãos, você levanta o caído. Quando você tem a visão da nuvem do tamanho da mão de homem, é sinal que o céu já abriu sobre a sua vida. Não é o que você vê, porque ele não estava vendo nada. É a visão que você tem dele. Quem vê o Pai, vê o Filho. O verso 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam onde? Juntos ao Jordão. Deixa eu te posicionar no tempo profético. Eu tenho vários motivos, assim como o pastor Alexandre, assim como você, para não estar aqui essa noite. Vários motivos. No
corpo, na alma, no sentimento, no bolso. Né, pastor? Sabe o que Deus me falou, Néia? Anda mais uma milha. Deus não fala com ninguém parado e deitado. Deus fala no movimento. Não é tempo de parar. Não é tempo de ficar para trás. É um tempo de posicionamento, porque o Senhor vai falar com você. O verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Sucedeu que, levando ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu. Meu Deus do céu. Entenda algo. Você só vai se apoderar de coisas, você só vai receber coisas de quem você está perto. Já foi falado aqui essa noite. Diz que ambos estavam juntos no Jordão. Se você estiver perto de mim, você fará parte do meu milagre. Se você estiver perto de nós, vocês vão beber da mesma fonte. Para o mar se abrir, o Pai tem autoridade, não é o Filho. E é o Pai que tocou no Jordão. Jordão quer dizer morte. E ambos passaram a seco. Entenda algo. Elias fala para Eliseu: pede-me o que quiser. E o que Elias pediu? Unção dobrada do quê? Mas de qual espírito? Porção dobrada de qual espírito? Em qual espírito você tem se movido nesse tempo? Tem vários espíritos. O espírito de Jezabel, a mulher que quer mandar no homem, quer bater no homem, fala grosso com o homem. Tem o espírito das bebidas, que eu não vou ficar citando aqui. Em qual espírito você tem falado? Na língua de quem? Em qual autoridade você tem falado e tem se movido? Sabe o que Eliseu reconheceu aqui? Que quando ele serve um profeta, ele recebe a mesma qualidade de bênção do profeta. Pastor, eu não ia tocar nesse assunto, eu quero só dar uma pincelada. Deixa eu só falar um princípio da honra para você, só um. Eu podia citar 6 aqui. Quando você honra o seu pai espiritual, o seu pastor, o seu líder, você não está fazendo por ele, você está fazendo por você. Ah, mas você vai ofertar, você vai dizimar, primiciar, seja o que você for fazer. Não é por mim que você está fazendo, é por você. Eliseu reconheceu isso. E Eliseu pediu assim, ó: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Ele não queria a porção que estava em Elias. Ele queria duplicar daquela porção, porque aquela já estava em Elias. Deixa eu te explicar algo. Na velha aliança,
o Espírito Santo não estava na terra, não havia sido derramado ainda. O tronco de Jacó, os frutos de Jessé, falando dos seus filhos, não haviam sido manifesto em carne. Eliseu teve uma impressão do que Isaías iria liberar sobre o Messias. Eliseu teve uma impressão messiânica, Júnior. Essa porção dobrada que Eliseu pediu a Elias não era do espírito de Elias, era do espírito que ele comportava, que era o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito ele só via sobre os profetas, sobre alguns príncipes. Até então o Espírito não havia sido derramado sobre a terra. Entenda algo, quando nós chegarmos no céu, eu acho que os anjos vão questionar assim a gente: como é? E aqueles mortos que vão ressuscitar primeiro, né? Como é comportar o próprio Deus dentro de você? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Quando o Senhor se manifesta, Jesus, o Elias é um tipo do Cristo, ok? Porque ele sobe uma carroça de fogo e o manto cai sobre Eliseu. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou assim: eu preciso ir, porque senão o Paráclito não vem. Para haver vida tem que haver morte. Deus só vai fazer em você aquilo que Ele conseguiu fazer em mim, senão é só letra. E quando Ele foi assunto aos céus, o Espírito foi derramado. Os velhos vão sonhar, os jovens vão ter visões. E é interessante que eu fico assim: Senhor, quem revelou isso a Eliseu? E o Senhor falou assim: o Espírito que estava em Elias. Coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. No verso 10 diz assim, ó: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda da onde? Vamos parar de inventar as coisas. Vamos para, Senhor, me dá uma revelação nova. Que revelação nova? Que fundamento novo? Elias para de frente ao Jordão, pega a sua capa, a sua autoridade, fere as águas, os dois passam. O Senhor toma Elias e a capa cai sobre quem? Eliseu. Você só vai pegar a capa de quem você está perto. Então toma cuidado com quem você tem andado. Toma cuidado
onde você tem frequentado, andado. Porque tem algumas pessoas que só querem as suas informações, não querem você. Tá vindo agora, eu vou falar, não vou levar para casa. Tem pessoas que tá falando para mim agora isso, para mim agora. Tá falando para mim agora isso aqui. Que tem pessoas, Armando, que tem nos usado, Selma, como prostituta. Nos usa, nos toma, nos usurpa, nos sangra e depois nos joga fora. Não está escrito aqui não. Você só vai pegar a capa daquele que você está perto. O Senhor me falou algo, e essas pessoas nem sabem, mas eu vou revelar aqui porque é o mesmo Espírito e o mesmo corpo. Nem para minha esposa eu falei. O Senhor falou assim para mim, ó: anda com os seus pastores. Alexandre, Marinês, Armando, Adriana, Neia. Sabe por quê? Porque nós só vamos beber da mesma fonte se estivermos juntos. Tem mais coisas que nos separam daquilo que nos atraem, mas nós estamos juntos por um propósito. Por você que está sentado aí. Nós temos que dar valor aos cacos. Eu escutei algo nessa conferência que nós fomos, que eu falei aqui, que o Senhor vai destruir coisas aqui fora para construir coisas aqui dentro. Entenda algo, Jó foi o homem mais rico dessa terra. Bateu um vento lá, levou tudo dele. Você conhece a história. Sabe o que sobrou para ele? Não foi nenhuma telha, foi um pedaço de telha, um caco, Júnior. E Jó deu valor àquele caco. Porque foi com aquele caco que ele coçava as suas chagas. O Espírito Santo de Deus não pode realizar uma obra especial em você enquanto você se apoiar em mim e no seu passado. Elias falou assim para Eliseu, parafraseando: Eliseu, eu já estou velho, eu já vou passar o bastão. E quando eu passar o bastão, você não pode se apoiar nas coisas que eu fazia. Você não pode se apoiar no meu passado, porque o meu passado ativou o novo sobre a sua vida. Parafraseando o texto. Deus só habilita quem está perto, amados. Falando de algo grande, ou falando daquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. Se você tiver 1 milhão na sua conta, e você tirar 1 centavo, você continua tendo 1 milhão, sim ou não? Nessa hora você fala não. Sim ou não? Não. Mas quanto você tirou de valor? Se você pega esse 1 centavo, Júnior. Se você pegar esse 1 centavo que você tirou e coloca na sua conta, quanto você terá? Nessa hora você fala 1 milhão, pastor. Se você não se abaixar para pegar as pequenas coisas, você não vai ter grandeza para pegar as coisas de cima. Esse 1 centavo que você tirou do seu 1 milhão fez toda a diferença. Não é o que você tem neste tempo, é o que você comporta.
dentro de você. Amados, aqui fora pode acabar tudo, pode quebrar tudo, pode queimar o motor de arranque do carro, pode queimar o negócio que liga o carro, pode queimar os fuzil, os chicotes, fritar tudo, mas isso não vai me abalar, amados. Eu não nasci de carro. Nu eu saí do ventre da minha mãe, gordinho, careca e sem dente. E eu estou voltando para o ventre do Pai. Eu estou mais ou menos gordinho. Os dentes começou a quebrar já. E a tampa aqui está igual a do pastor ali atrás. Ó. Vamos parar de inventar as coisas. Vamos voltar para o evangelho genuíno. Oração, jejum, adoração, consagração. Paulo vai falar aos Coríntios 12:3. Ainda que eu falasse a língua de quem? Nós não falamos língua de anjos, ok? Isso é uma outra conversa. Ainda que eu falasse e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu vendesse toda a minha fortuna, meu Renault lá, Scenic, hein, Rodrigo? E entregasse aos pobres, e a minha motivação não fosse por amor, nada disso iria me adiantar. Porque o amor tudo sofre. Você pensa que é fácil amar o pastor Alexandre? Ou você pensa que muitas vezes eu não sou um peso na vida dele? Nessa hora você tem que falar, é mesmo. A sinceridade é tudo aqui, amados, entre eu e ele. Você pensa que às vezes eu não quero fazer pegar lá uma meia dúzia de pano lá da minha esposa, umas camisas dela lá, umas calças dela, colocar na bolsa e entregar lá pro meu sogro? Ah, não, você nunca pensou nisso. É só vitória, é só fogo lá. Amados, precisamos passar pelas lixas para ficarmos do tamanho certo para o Senhor possa nos usar. Se você pegar a história de Davi, aquelas pedras do seixo, você vai ver o pano de fundo, que aquelas pedras vieram de um lugar muito alto, elas foram batendo uma nas outras, elas eram grandes e elas foram tomando o tamanho do propósito, até que Davi chegasse, pegasse aquelas pedrinhas e pum, na cabeça do gigante. Não invente moda diante do Senhor. A única coisa que o Senhor quer é o seu coração de filho. Eliseu rasga suas vestes, pega ali a capa de Elias, e diz o verso 13 que ele levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. Olha para mim aqui. Elias, a figura do Cristo, Junão. Eliseu, a figura da igreja. Tecnon, filhos pequenos. Elias, Ruiós, filho maduro que já era pai. Elias toca no Jordão, o Jordão se abre. Pega as vestes, rasga e pega a capa de Elias. Diz que ele se volta para onde? Para onde que Eliseu voltou? Para o mesmo lugar que o seu pai espiritual havia feito o ato profético. Para de inventar moda diante do Senhor. Faça aquilo que ele sempre fez. Eliseu podia pegar e sair no reteté ali. Tô sentindo aqui agora de ir lá pro mar Mediterrâneo, bater lá. Não! Nós precisamos fazer o que Jesus fazia. Nós precisamos falar o que Jesus falava.
Nós precisamos construir o que Jesus construía. Para de inventar moda. Lembra-te de onde caístes. Volta lá. Se arrepende. Verso 14: tocou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda. E Eliseu passou. Sabe por que muitas coisas não têm dado certo para a gente, Fê? É porque nós estamos fugindo da forma. Lá fala três ovos, não sei mais quanto. Esse final de semana foi turbulento pra gente lá em casa. E a Camila falou assim: amor, você vai buscar pão na padaria pra gente comer? Eu falei: agora não, porque já tá tarde. Almoçamos no meu sogro lá, né, um negócio todo, vucu-vucu, o senhor não falava nada pra mim agora à tarde, estava preocupado já. Estava quase ligando o pastor Alexandre para ele pregar. Eu falei: amor, faz um bolo. Ah, mas não tem ovo? Tem sim. Não tem, amor? Tem sim. Ah, eu devia ter pego lá na minha mãe, amor. Eu falei: amor, tem ovo. Para mim, um ovo dava para fazer bolo. Um ovo. Falei: amor, eu comprei aquele bolinho pronto. Bate, faz um bolo lá, um bolo forte, profético. Eu falei: amor, não dá, tem que ser 3 ovos. Escute o que eu vou te falar. Você pode até ter um ovo, mas não é com o ovo que o Senhor vai fazer as coisas que o Senhor faz. Tem um modelo, tem uma forma. É com os ingredientes dele. Não que tem isso aqui, Senhor, que sobrar. Ou nós nos alinhamos, ou nós perdemos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa nação. Ou nós voltamos ao primeiro amor e entendemos que nós temos que fazer igual ao modelo. Se foi o Jordão que Elias feriu, Eliseu fez da mesma forma. Forma vem de uma forma, de um modelo. Ou nós seremos desaprovados neste tempo. Deixa eu ver aqui. O verso 19, leia comigo. E os homens da cidade, que cidade? Aquela cidade que Eliseu voltou, aonde eles estavam. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são o quê? E a terra é o quê? Como que a cidade era boa então? Deixa eu te posicionar aqui no tempo. Nós precisamos voltar a nos mover com as coisas do céu e não com as coisas da terra. Entenda algo. Sabe o que separou Abraão de Ló? Não foi briga, foi discussão. Foi aquilo que eles tinham, Júnior. E sabe o que eles tinham? Muita posse, muito dinheiro. O que nós ganhamos, o que nós construímos aqui na terra é muito grande. E está dando problema entre o meu e os seus pastores. Então você meça lá e você dá linha no pipa. E Ló cresceu os olhos nas campinas, né? Isso é muito forte, pastor. Entenda algo. Às vezes a sua prosperidade financeira, que você pensa que é prosperidade, vai moiar o seu esquema com a sua casa, no seu ministério e na sua família. Não é errado você possuir dinheiro, não é errado você ter riquezas, é errado o dinheiro te possuir, é errado as riquezas te possuir. E é o que nós temos visto neste tempo. Briga por poder, briga por dinheiro, briga por essa plataforma aqui que vem lá de Roma. Eu preciso estar aqui, o pastor é maior que eu. Às vezes ele consegue pregar aqui de baixo, quem está lá fora vê. Se eu descer aqui, o irmão não me vê mais.
Não é errado você possuir dinheiro, é errado o dinheiro te possuir. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele. O que você tem amado neste tempo? O que tem te possuído neste tempo? Em que espírito você tem se movido neste tempo? Não, pastor, tá legal, pastor. Tá bonito, pastor. A terra é boa. Olha o meu emprego, fui promovido. Olha o meu salário. Olha a minha casa. Olha o meu gato persa. O gato velho da Camila lá. Tem um gato lá que é o relógio dela. Acorda ela às 4h30 para ela trabalhar. Todo dia o gato vai lá e lambe o pé dela. 4h30, amados, antes do relógio. Um gato velho que ela pegou na rua lá. Falei, amor, ou o gato ou eu. Ela falou, o gato. Falei, então os gatos ficam. O que você tem dado importância neste tempo? Dar importância é importar, é colocar para dentro. É aquilo que é sacro para você, é aquilo que é sagrado para você. Quem você tem escutado? Em que espírito você tem se movido? Você pode estar num lugar bom. Não, pastor, tá legal. Mas os habitantes disseram que as águas eram amargas. Água neste contexto fala do evangelho diluído. Evangelho de mingau. Quaker, aveia quaker. Quaker? Evangelho de açúcar. Tá bom, fogo, terra. Só que não nasce nada lá, pastor. E não dá para tomar água. Aquilo que eles falam não edificam a nós em nada. É isso que o texto diz. Saímos seco, entramos seco e saímos estorricado. Mas o lugar é bom, Selma. Eu gosto do pastor Alexandre. Ele tem coração de pastor. Agora o Daniel, ele é estúpido, ele é meio seco. Meu coração não é de pastor. Meu coração é de profético. O pastor tem um cajado, eu tenho um porrete. A pastora Marinês tem cajado, tem pote de mel, mas também tem uma espada. Não é o que eu escuto, é o que eu entendo neste tempo. O lugar é até bom, só que não nasce nada lá antes. É estéril. O ministério não anda. É só, né? Todo mundo é culpado. Minha esposa é culpada nesse lugar. Pastor Alexandre é culpado, a Karen é culpada, Marcos é culpado, Brunão, menos eu. Eu sou a última bolacha do pacote. É mesmo, tudo quebrado, tudo diluído. E a última coca do deserto, né? Quente. Volte à simplicidade do Evangelho. Volte às medidas dos céus. Não é o que você vê, é o que você avista. O pai, ele reconhece um filho lá de longe. Diz que o pai do pródigo foi lá na cerquinha do sítio e de longe ele avistou o filho. Se o pastor falar assim, Henry, o Henry não vai dar nem atenção, mas ele já olhou lá, porque ele reconhece a minha voz. Desde o ventre da minha mãe, diz Deus que ele me gerou, que ele me conhecia, que ele me deu uma identidade. O que você é não muda quem eu sou.
eu já sou bem grandinho, Paula, para fazer as minhas escolhas, porque eu tenho um pai que tudo vê. Meu pai trabalhava e eu trabalho até hoje. Jesus disse. Estou terminando. O verso 19 vai falar que a terra era amarga e a terra era estéril. As águas eram amargas e a terra era estéril. Vamos no 20 comigo. E ele disse: trazei-me uma salva, um cântaro, um jarro com sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele aonde? Aonde? A nascente, diz a minha palavra, diz a minha Bíblia. E quando eu estava estudando aqui, o Senhor me deu um texto, não precisa abrir, no Evangelho de Mateus, o capítulo 15, o verso 19 e 20. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia ou fofoca. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E o Senhor me levou no texto novamente, e eu fiz a releitura. Então saiu ele ao manancial, ou à nascente das águas, falando aqui do Evangelho, falando da palavra diluída. Cheio de contenda daquilo que não é a verdade. E deitou sal nele, na nascente daquele rio. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas. Pastor, essa é a palavra essa noite para esta casa. Sararei estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Aí aqui eu preciso ler algo para você. E eu escrevi assim. Pode fechar a sua Bíblia que eu vou terminar. Mostre-me um pastor no púlpito que não creia mais que a palavra de Deus é infalível, que rejeita o nascimento virginal, que está preso a um pecado secreto, que não chora mais diante do pecado que vê na casa de Deus. E lhe mostrarei uma igreja que está morrendo devido ao veneno vomitado do seu coração. A contaminação das águas, da palavra, das meias verdades. Qual seria a cura para o veneno de Jericó? Seria purificar os suprimentos de água. E foi bem isso que Eliseu fez. Ele pegou um vaso limpo, encheu de sal e jogou na nascente das águas da cidade. Rapidamente toda a água ficou limpa e a vida brotou por todo lado. É claro que o sal que Elias usou representa o evangelho da pureza e da santidade. E o vaso limpo que usou representa ministros que foram limpos pelo sangue de Cristo e santificados pelo fogo purificador do Espírito Santo, preparados para pregar o evangelho puro e genuíno. Agora Eliseu volta a Betel, a sociedade corrupta, com uma geração morta de jovens, e assim que chegou, ele regenerou as nascentes dos corações. Você sabe para que serve o sal? Para que a carne não apodreça. E eu lembro do texto que diz que nós somos o que da terra? E o que do mundo? Quem que é o sal da terra? Nós somos o sal da terra. E quem é a luz do mundo? Nós somos a luz do mundo.
Muitas vezes podemos estar numa atmosfera gostosa, que sente arrepio, que move a minha alma, chego até a babar, chorar, cai o ranho, mistura com a lágrima e lembra, ai papai. E muitas vezes é um lugar onde as águas são amargas e que não gera nada. Que é uma palavra que só cai na alma, na emoção, que não consegue atingir o espírito. E diz que o espírito, ele é vida. Olha que interessante, e aqui eu termino. Elias, ele ativa Eliseu. Eliseu entende que ele precisava andar perto do pai ou do seu líder. Aqui prefigura o Cristo. E a capa cai, e ele pega aquela capa e faz igualzinho, e ele faz um retorno na história profética. Ele volta a um lugar lá na casa dos profetas, onde estava um vucu-vucu, tudo misturado, que Deus não estava mais lá, e ele restaura a nascente da cidade. Ele não vai no fim jogar sal, ele não vai restaurar o fim, ele vai restaurar o começo. Sempre que Deus quer restaurar algo, ele leva o homem no princípio a levantar um altar. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Adão, foi assim com Jesus, porque quando há uma restauração no princípio, diz a palavra que tudo se faz novo. Esta cidade, muitas vezes somos nós. Nossa, o pastor Nemo é tão bonitinho, tão cheirosinho, é tão bonitinho hoje, que essa franja, né? Vou ficar perto dele, mas às vezes as minhas águas estão amargas, pastora Anéia, e aquele que chegar perto de mim não vai virar nada, porque eu estou estéril. Aí eu preciso entender que eu preciso voltar ao início, que eu preciso de um pai que conhece todas as coisas, que vai me inserir um modelo dos céus e não da terra. E entenda algo, pode estar dando certo lá, mas Deus tem algo com eles lá, e Deus tem um modelo para você aqui. Nossa, que bênção que o Senhor falou com aquele profeta, pastor Alexandre. Ok, mas você tem que escutar o que o Pai fala com você, não com aquele lá. Deus trabalha na unidade. Deus não é composto, Deus é único, Deus é Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. E Ele passou por todos os processos que você está passando. E eu quero dizer algo para você: tem muitas coisas ruins que você está passando, que Ele está permitindo. Nessa hora você fala assim: ai, por misericórdia. Quando o Senhor entra em Jerusalém, montado no jumento, e Ele olha a realidade daquela cidade, Ele olha você no seu particular neste momento, e Ele vê destruição, e Ele fala assim: Senhor Pai, eles não entenderam o tempo da visitação. Sabe por quê? E eles esperavam Jesus de cabelos loiros, olhos azuis e montado num marchador manga larga. E entra um homem de baixa estatura, um pouco mais queimado do que eu, barbudo e com o cabelo enroladinho. E eles falaram assim: ó, esse não é o nosso Senhor. Mas o Senhor fala assim: ó, eu contemplo o que está dentro de você. Eu me importo com o que você é por dentro e não por fora.
Rodrigo, vem aqui um pouquinho, rapidinho. Eu vou usar 5 minutinhos mais, pastor. Rapidinho, Rodrigo. Deixa eu ver se tem algum crente aqui essa noite. Crentão não tem não. Olha o Rodrigo. Situação do menino de ouro. Tatuado, riscado. Não é assim? Vem aqui um pouquinho, Néia. Para levantar, o pastor me ajuda. Olha a pastora Néia. Os trajes dela. É igual ao do Rodrigo? Sim ou não? Nessa hora você fala não. Ela tem tatuagem? Rodrigo tem. Sabe o que eu acho interessante, pastor Alexandre? O mesmo Deus do Rodrigo que aceita ele tatuado do leão. Hoje ele está mais crente, né? Mas ele vem de bermuda, regata, né? O mesmo Deus que aceita ele dessa forma, do jeito que ele é, aceita a pastora Néia desse jeitinho dela aqui, ó. E sabe o que eu não entendo? É como Deus usa essas duas pessoas para trabalhar num conjunto só. Obrigado. E Deus fala assim para mim, ó: você não precisa entender, porque nunca foi sobre você, é sobre mim. Muitas vezes eu julguei a roupa, e muitas vezes eu fui julgado também, porque aquele com que espada fere, com espada será ferido. O pai de José fez uma túnica para ele, uma capa para ele. Quando os soldados pegaram Jesus, pode se colocar em pé. Quando os soldados pegaram Jesus, eles rasgaram as suas roupas, e diz a história que somente um sacerdote, aquele que tinha autoridade, usava um manto ou uma capa com apenas uma costura. Somente o sacerdote, aquele que tinha autoridade, ele não usava nem a estola, ele usava um manto que tinha algumas romãs embaixo, alguns sininhos, mas somente quem era sacerdote tinha autoridade de usar um manto que havia só uma costura. E diz a palavra em Mateus que eles pegam as roupas, porque a história diz que quem era ladrão e era crucificado tinha que rasgar as roupas dele. E diz que lançaram sorte sobre as suas roupas. E sobre o seu manto, diz que os soldados tiraram o seu manto, a sua capa. José tinha um manto, sabe por quê? Porque Deus já via lá na frente que ele seria uma autoridade, Néia. O pai de Jacó faz um manto para José, uma estola com 12 cores, falando dos 12 apóstolos. Lá na frente, nem sabia ainda da vinda do Cristo. Deixa eu te falar algo. Você precisa saber o tempo de usar a sua capa, de usar o seu manto, e a forma. E diz a história que os soldados pretorianos romanos pegaram aquele manto de Jesus e lançaram sorte sobre ele. E é tão interessante que o manto representa a autoridade. É onde eu quero chegar para finalizar. Alguns vão querer tirar a sua capa, alguns vão querer tirar a sua autoridade, assim como eles tentaram tirar de Jesus. Mas diz a história que ninguém achou o manto de Cristo. O que eu quero dizer com isso?
porque a nossa autoridade, o manto de Jesus caiu sobre nós, e não é um manto terreno, é um manto espiritual. E eu quero declarar que a sua identidade, aquilo que você é, está escondido, enlaçado no manto do Cristo, salpicado pelo sangue do Cordeiro. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque eles pegavam o manto das pessoas e vendiam e trocavam. Mas diz a história que o manto de Jesus nunca foi achado. Porque o manto de Jesus em João, ele cai sobre a igreja. Ele não cai sobre o pastor, ele não cai sobre o Vini, ele cai sobre a igreja. Da mesma fonte que eu bebo, você pode beber. Ele falou para Nicodemos, e aqui eu fecho. Nicodemos, você conhece as leis, os mandamentos. Só que Jesus faz uma questão para ele. Todos aqui conhecem a palavra, as escrituras. E Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, você conhece todos os mandamentos. Agora, como que você lês? Não é o que eu conheço, é o que eu entendo dele. Não é o conhecer dele, é o entender dele. Ele falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água. Amados, se você tivesse a dimensão de quem fala contigo essa noite, você pediria água, ele te daria uma água que jorraria para a vida eterna, e você nunca mais teria sede. A Camila passou por um processo esses tempos atrás, no serviço, no ministério, em casa, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê. E ela penteava o cabelo, e o cabelo dela começava a cair, né? A cobertura dela estava caindo. Eu não ligo mais, pastor, se cair, porque... Mas o cabelo para a mulher é tudo, amados, é o véu. E eu via que ela estava ficando meio atemorizada. Eu falava: Senhor, me dá uma palavra para essa moça aí, porque estava estaiada. E ela começou a se preocupar com alguma coisa que ela poderia ter. Pare de se preocupar com aquilo que você nem sabe ainda o que vai ser. Eu falo: amor, segura a onda aí, porque você se preocupa, eu também me preocupo. E passava a mão e aquele monte de cabelo caía. E eu falei: Senhor, pega ela por dentro, porque o negócio tá bruto. Tá bruto. Marcou exame, gastou mais de R$1.000 com exame. E tira sangue, bebe sangue, tira sangue, coloca sangue, faz coisa e faz não sei o quê. Aí foi lá, e era somente um pico de estresse. Sabe o que era? O tal da ferritina, que eu não sei nem de onde ela veio. Ela falou: você não tem nada. E eu declaro, amor, que não tem nada aí também. Vai passar por mais um exame. Mas eu já declarei que o que está por vir é de Deus. O que vai ser gerado nela é para que a glória de Deus se manifeste. Amados, nós somos a igreja. Jesus é o nosso noivo. É igual lá em casa, eu tenho que ter um equilíbrio para que aquela fique equilibrada. Entenda algo: volte a beber da fonte da água da vida. Volte à simplicidade do evangelho. Você só vai receber algo daquele que você está perto. Estou andando perto do pastor para ver se eu recebo um relógio. Daquela vez não foi, mas estou perto dele para ver se eu pego aquele relógio da próxima vez. Brincadeira, pastor. Eu não tenho esse costume, amados, vocês sabem disso.
chamar ninguém na frente. Mas eu quero falar logo para você nessa noite. A unção não é para os céus, a unção é para a terra. A capa cai sobre Eliseu. A autoridade que era Jacó faz uma capa para José. O manto de Jesus ninguém sabe quem passou para ele. Deus, Ele habilita e Ele abençoa quem está perto. Não preste atenção no que você tem visto, preste atenção naquilo que a sua visão vai te levar neste tempo. E eu quero te chamar aqui na frente, para você voltar a pegar as pequenas coisas. Sabe aquele um centavo que caiu no chão e você não deu valor? E você não tem mais 1 milhão na conta? Você não deu importância para aquilo, para 1 centavo. E se você não é fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Às vezes você veio para cá almejando coisa grande, mas Deus quer que você pegue aquele 1 centavo que você deixou para trás. E eu quero orar com essa pessoa, e eu sou uma delas, que deixou aquele 1 centavo para trás. Você já viu? Ah, é 1 centavo, eu não vou pegar não. Mas é dinheiro, tem valor. Não, se fosse 100 reais eu pegava, mas 1 centavo fez 100 reais ser quem ele é. Eu quero chamar você que não pegou aquele 1 centavo naquele dia, a vir aqui à frente, a se abaixar, pegar esse pequeno, para que você vá juntando, para que você pegue aquilo que está no alto. Pode vir aqui. Eu sou aquele que deixou 1 centavo lá atrás. Você falou, não quero fazer isso agora. Não quero. Eu não quero fazer isso que o pastor está falando para mim fazer. Vem aqui na frente. Você vai restaurar a sua dracma perdida. Você vai encontrar essa noite a sua dracma. Diz que a mulher, ela entrou na casa e ela pegou um lampião, uma lanterna, uma lamparina, e ela foi em cada cômodo para averiguar aonde ela tinha perdido aquele dracma, porque aquele dracma estava ali fazendo falta. Ei, você que desprezou aquele irmão, você que desprezou o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, volte lá e resgate essa dracma perdida, porque você vai precisar desse pedaço dessa ponte que lá atrás você cortou. Tudo sobre você, tudo para você. Ah, não, eu quero altar, eu quero louvor, eu quero a palavra. Amados, eu não quero nada, eu quero aquilo que Ele quer para mim. Sem ti eu nada posso fazer. Para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Jesus, amados, estamos passando uns dias difíceis, porque o Senhor está avivando a nossa nação. É tudo sobre você. O Senhor está trazendo justiça. Não há avivamento sem justiça. Foi assim com Jesus. Romanos diz que Jesus e a cruz é a nossa justiça. Tudo sobre você, tudo para nunca foi sobre nós. Jesus, nunca foi sobre nós. E quem sou Quero chamar os pastores aqui na frente, todos os pastores. Eu peço que você não coloque a mão na cabeça dele, somente o pastor Alexandre e a pastora Camila e o Armando coloquem a mão na cabeça deles. Vem aqui, por favor, pastor Andy, pastor Armando. Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Pastor, vem você aqui, eu vou descer com você. Eu descobri que sem ti